Fala galerinha, nós aqui de novo. Acabamos de ter uma live hoje, né? E o professor tá gravando aqui. Eu e essa mania de estar falando com vocês achando que a minha aula vai ser passada no mesmo dia. Mas enfim, vamos lá. Bom, o professor havia comentado na live que a gente ia trabalhar aí com a influência das ideias iluministas ainda na América, agora falando sobre a emancipação política das colônias latino-americanas, mais especificamente falando nesse momento aqui, nós vamos trabalhar com a ideia da emancipação política das colônias espanholas, América Espanhola, né? Saquei para vocês que a América Portuguesa nós vamos trabalhar separadamente, tendo em vista que nós somos brasileiros e a gente tem que conhecer, né, a história da nossa emancipação política, né? A gente tem que saber como que ela se processou especificamente, separando um pouquinho aí da linhas gerais aí que foram os outros movimentos emancipatórios, né? Nós vimos já o caso estadunidense separado, em virtude de ter sido o precursor desses movimentos influenciados pelo iluminismo na América. Vale até destacar que o professor colocou para vocês que foi a primeira revolta, né, a primeira revolução que teve como base ideológica o iluminismo e ela se concretizou, ela foi anterior até mesmo à Revolução Francesa. E agora a gente vai trabalhar aí com a questão da América Espanhola, né? Vamos ver o que aconteceu na América Espanhola que processou aí esses movimentos emancipatórios no final do século XVIII e início do século XIX, né? Tem até barulhinho aqui esses slides que o professor está projetando, mas vamos lá, tá? Bom, quando a gente fala da independência das nações latino-americanas, nós estamos nos referindo ao processo de libertação das colônias espanholas. Especificamente falando nessa videoaula que eu estou gravando para vocês, vamos nos remeter aí às antigas colônias espanholas espalhadas pelo continente americano. A América Latina, ela também teve dominação inglesa, ela também teve dominação holandesa, dominação francesa, dominação portuguesa no caso do Brasil. Quando que isso se processou? Ó? Os movimentos em si, muitos iniciaram ali no final do século XIX. Né? Mas, enfim, a concretização desses movimentos foram mais intensas no período entre os anos de 1810 e 1830. E vejam que nesse meio aí nós vamos ter a emancipação política do Brasil, 1822. Então é como se fosse um mesmo fluxo que estava acontecendo, né? As ideias iluministas elas vieram da Europa, entraram no território colonial europeu aqui na América, né? Começando lá com os Estados Unidos, e daí é uma avalanche de movimentos emancipatórios que vão acontecer. Quais são os fatores que promoveram isso daí? De forma geral, tá? Os fatores externos estão ligados aí à crise e o enfraquecimento do antigo regime, já criticado pela ideologia do iluminismo, né, que deu a base ideológica aí para esses movimentos acontecerem. A emancipação política dos Estados Unidos, que serviu de exemplo e de incentivo, de certa forma, também, para que os outros movimentos acontecessem. A Revolução Francesa e o enfraquecimento dos países europeus, principalmente, né, na era napoleônica, quando o Napoleão Bonaparte ele inicia o seu processo de expansionismo territorial e invade territórios na Europa, estabelecendo ali uma rivalidade com a Inglaterra, decretou bloqueio continental, e aqueles países que não se fechavam ao comércio com a Inglaterra eram invadidos pelas tropas napoleônicas. A Espanha foi invadida e teve que se preocupar com o processo que estava acontecendo na Europa e já não teve mais controle sobre as suas colônias. Processo da Revolução Industrial, que se processando aí, né, no período da segunda metade do século XVIII em diante, vai estabelecer aí um desejo da Inglaterra de ampliar os mercados consumidores, e os pactos coloniais que existiam impediam aí esse anseio de ampliação dos mercados consumidores para os ingleses. Então a Inglaterra ela tem o desejo também desses processos emancipatórios acontecerem no sentido da abertura dos mercados, e a própria participação estadunidense, né? Após a emancipação política, os Estados Unidos também começam a pressionar aí pelos movimentos emancipatórios no sentido de transformarem esses territórios aí em áreas
que eles pudessem controlar, né? Transformar a América no seu quintal, no seu playground. Nossa, não consegui falar playground, agora eu consegui, né? A doutrina Monroe é um discurso de um presidente dos Estados Unidos, né, um presidente estadunidense, que estabelecia lá era uma fala favorável a esses movimentos emancipatórios, né? A gente sempre tem esse recortezinho aí do discurso do James Monroe, né? A América para os americanos. Aí a gente teria que fazer uma leitura mais nas entrelinhas, né? Para qual americano ou para quais americanos eles queriam essa libertação da América, que eles queriam que a América desse as costas para os países europeus, mas para proporcionar vantagens para quais americanos, né? Nas entrelinhas a gente sabe que é a América para os americanos estadunidenses, né? Vou usar o termo estadunidenses aqui. Teve uma postagem esses dias do professor Alex no Instagram dele, Geopensamento, eu sigo lá, mas não sei. Eu fiz até um comentário legal em relação a essas nomenclaturas, né? Quem mora nos Estados Unidos não é americano, não é norte-americano, ele é estadunidense. Americanos são todos os que vivem no continente americano e norte-americano são os mexicanos, os canadenses e os estadunidenses também. Então isso é importante, né? A gente tem que se corrigir também, eu assumo aqui que muitas vezes eu ainda mantenho o termo norte-americano. Não vai te dar um erro, né? Não é errado totalmente você falar. Nossa, minha cachorra latiu e vocês vão ter que ficar com esse latido da minha cachorra. Eu não vou poder brigar com ela agora, porque senão vai ficar feio, tá? Mas ficou. Ela chama Natasha, tá? Desculpa aí, galera, né? Deixa ela latir lá. Bom, vamos para os fatores internos, então, né? Vamos para os fatores internos que levaram a esses movimentos emancipatórios. E a Natasha não dá folga. Bom, pacto colonial, ele retardava o desenvolvimento das colônias, ele travava ali o desenvolvimento das colônias. Galerinha, desculpa aí, deu uma interrompida aqui porque eu fui brigar com a Natasha. Tá chamando a atenção dela de leve, tá? Mas vamos voltar lá. Então, além da questão do pacto colonial que retardava o desenvolvimento das colônias, nós também temos as desigualdades sociais que existiam dentro do território colonial e que passaram a ser questionadas a partir do desenvolvimento aí dos ideais do iluminismo. Tá? Para entender essas desigualdades sociais, o professor está apresentando para vocês aqui uma pirâmide social da colônia espanhola, né, na América, que nesse período aí das emancipações políticas que aconteceram, contava com aproximadamente 20 milhões de pessoas, sendo que 1% eram aqueles que detinham o poder, os melhores cargos, os privilégios, que eram os chapetones e os membros do clero. Vale destacar para vocês que chapetone eram os espanhóis que vinham da metrópole para ocupar esses cargos e ter esses privilégios aí dentro da colônia. Abaixo, uma outra elite, que era dos descendentes dos espanhóis, mas era um grupo que havia nascido no território colonial, ou seja, tinha nascido na América, tinha alguns cargos, né, dentro dos reinados, dos vice-reinos e das capitanias que se estabeleceram, o cargo ali de cabildos nas câmaras municipais, porém eles não tinham a ampla participação nas decisões políticas. Eles formavam uma elite colonial de grandes proprietários e de comerciantes, mas que era um grupo que ansiava por melhorar a sua condição dentro da sociedade. É esse grupo aqui da elite crioula que vai se utilizar dos ideais do iluminismo. É essa elite crioula que manda os seus filhos para a Europa, estudar nas universidades europeias e que essa elite crioula volta, né, ansiosa, né, por fazer um movimento de revolução que levasse esse grupo ao poder. Abaixo deles, os mestiços, que eram pessoas que viviam livres, mas que serviam aí a essa elite crioula através de serem capatazes ou trabalhando como artesãos, né? Era um grupo que não tinha nenhuma participação nas decisões políticas. E, por fim, né, a maior parte da população, os explorados como escravos ou como semi-escravos, né? Os índios, os nativos,
e os negros, né? Essa semi-escravidão ela se dava de duas formas, ou através da mita, chamada de repartimento também, ó, falei bem, repartimento, ó, deu até um, digamos assim, um sotaquezinho, né? Trabalho forçado nas minas ou a encomenda, que era o trabalho servil nos latifúndios agroexportadores, que também poderiam ser chamados de haciendas ou sistema de plantation. Tá? Então, essa era a estrutura desigual da sociedade às vésperas aí dos movimentos emancipatórios, mas é importante a gente destacar que o grupo que vai organizar aí, que anseia por ter uma melhor condição e ter mais cargos e ter privilégios no processo emancipatório é a elite crioula, que vai se rebelar contra a dominação dos chapetões. Tá? Precursores do movimento, então eu falei para vocês que o movimento ele começa ainda no século XVIII, né? Ele vai ter ali a sua o seu fechamento no século XIX, mas já no século XVIII esse movimento ele acontece. Primeiro com o Tupac Amaru, que já foi coberto aí pelo Francisco Miranda, né? O Tupac Amaru, no território que hoje é o Peru, liderou uma rebelião indígena, onde houve ali um massacre gigantesco de aproximadamente ou até mais do que 80 mil pessoas. E o Francisco Miranda, que no território onde hoje é a Venezuela, em 1811, ele liderou uma libertação provisória desse território venezuelano. Ele pertencia à elite crioula, ele foi preso, né, em virtude de ter liderado esse movimento, e acabou morrendo no território espanhol. A Guerra de Independência, as guerras que levaram aí à emancipação política, elas se deram, né, a partir do momento que as guerras napoleônicas elas começam a abalar as estruturas no território europeu. Tá? Então a intervenção napoleônica na Espanha com a deposição do rei Fernando VII permitiu aí, né, que a elite crioula começassem a se articular e a tomar o poder na América, começando ali pelos cabildos, né, criando juntas governativas com o apoio da população. Esse período entre 1810 e 1814, que é o período aí da intervenção napoleônica na Espanha, favoreceu essa tomada do poder sem que houvesse uma resistência da Espanha em relação a isso que estava acontecendo. Após, né, o restabelecimento da monarquia na Espanha, com a derrota do Napoleão, esses movimentos aí eles começam a se desfazer, derrotados aí pela atuação aí do exército monárquico espanhol no território colonial. Tá? As lutas vitoriosas elas vão se dar entre os anos de 1817 e 1825. O professor está apresentando para vocês aí dois, né, que representam aí os Libertadores da América, né? Aqui vale a gente destacar o campeonato Libertadores da América, que realmente é uma homenagem aí a esses personagens, né, que entraram para os livros de história aí como sendo os líderes desses movimentos emancipatórios, os Libertadores da América. Então eu estou destacando para vocês aqui dois personagens agora, né, que foram muito fortes, muito marcantes aí a presença deles aí nesses movimentos aí entre 1817 e 1825. O Simão Bolívar e o San Martín foram os principais líderes dessas lutas vitoriosas. O professor está com uma coceira no nariz, né? Desculpa aí, eu fiz assim algumas vezes, fica até feio aí, mas desculpa, tá? Diferença dos dois. O Simão Bolívar defendia o republicanismo, o San Martín defendia aí o estabelecimento de uma monarquia. Tá? Esses movimentos vitoriosos aí tiveram o apoio da Inglaterra e dos Estados Unidos da América, ambos interessados nos novos mercados consumidores que essas emancipações políticas elas iriam proporcionar, né, para esses territórios, a Inglaterra vivenciando ali o auge, né, da sua Revolução Industrial, já, né, um momento muito forte da sua Revolução Industrial, os Estados Unidos entrando nessa onda da industrialização, então em busca já de mercado fornecedor e consumidor. Né? O Bolívar ele vai iniciar um processo de libertação da Venezuela em direção ao Peru, então é do norte,
né, do norte do território colonial espanhol em direção ao sul. O San Martín, ele começa o seu movimento da Argentina em direção ao Peru. Então são dois movimentos contrapostos, né? O Bolívar vindo do norte com o seu movimento de libertação, o San Martín indo do sul para o norte com o seu movimento aí em busca da emancipação. Congelou a minha imagem ali na apresentação de vocês. Que triste isso daí, né? Bom, enfim, eu tô congelado lá. Não vou poder nem me expressar muito para vocês. Se eu virar uma figurinha, eu vou ficar... eu vou tirar ponto de quem fizer figurinha dessa imagem minha aí. Mas enfim, vamos lá. Bom, o movimento do San Martín, ele também tinha ali, né, mesmo sendo de ideal monarquista, diferente do Bolívar, que era o republicano, uma característica marcante do movimento do San Martín foi aí a questão da libertação dos escravos, né? O movimento lutava aí para que a escravidão ela se extinguisse no território emancipado. Tomei uma atitude, saí da tela, para eu não ficar aí muito tempo congelado. Já fiquei, né? Mas então eu tirei porque minha webcam congelou. Galera, vou finalizar aqui com vocês então, sem a minha imagem, tá? Desculpa aí. Uma outra característica que o professor gostaria de destacar para vocês é que no ideal do Bolívar havia a proposta de um movimento emancipatório que formasse um único país, uma unidade territorial do continente. Então ele queria uma emancipação política onde as capitanias, os vice-reinos espanhóis que dominavam em grande parte, né, do continente americano, da chamada América Latina hoje, dessem origem a um único país sob o signo aí, né, de preferência do republicanismo. Mas isso era algo que não agradava. Não agradava a elite crioula, a elite local, que tinha interesse de poder político também dentro ali de cada região, não agradava Estados Unidos e não agradava a Inglaterra no sentido do fortalecimento que essa unidade territorial poderia trazer para esse novo território emancipado, o que de certa forma iria contra os ideais aí estadunidenses e ingleses. Então, no Congresso do Panamá, a ideia do Bolívar ela foi deixada de lado e ela não foi apoiada pelos principais líderes ali do movimento emancipatório. Tá? O professor destaca aí nessa imagem, depois vocês vão ter a oportunidade de ver as datas, né, dos movimentos emancipatórios de cada, que deu origem aí aos países que hoje fazem parte da chamada América Latina, né, desde aqui do território mexicano até o território da Argentina. Vocês vão ter a oportunidade de observar isso com mais atenção, né, nos slides que eu vou enviar para vocês, certo? Consequência. Caminhando para o final aí, consequências desse movimento aí de emancipação das colônias espanholas. Então, houve a emancipação através de uma fragmentação territorial que deu origem ali a vários países. O ideal do Bolívar de unidade territorial não prevaleceu, mas o ideal dele de sistema político prevaleceu, porque surgiram várias repúblicas, né? Os países que se formaram a partir desse movimento emancipatório deram origem ali a governos republicanos. Houve uma instabilidade política por causa das lutas internas pelo poder, principalmente, né, da elite crioula, que agora assumia, né, as posições de mando aí, por parte aí da administração, né, e da expulsão dos chapetones. Uma dependência econômica que ficou bem caracterizada da seguinte forma, né? Os países que surgiram na região da chamada América Central e do território mexicano, com uma influência e uma dependência econômica muito grande dos Estados Unidos, enquanto, né, a parte sul da América, né, aquilo que nós chamamos hoje de América do Sul, com uma influência e uma dependência econômica da Inglaterra. Basicamente, galera, o movimento emancipatório ele não trouxe alterações significativas para a sociedade,
porque só foi uma troca de quem estava com o poder político, né? Sai de cena os chapetones, chega ali a elite crioula, que vai dar origem aí aos caudilhos. A gente já vai ver ali o que é essa prática de governo liderada pelos caudilhos, que são os antigos crioulos, né, na estrutura colonial. E a economia também ela não se altera, né? Os países que surgem na América continuam ainda sendo países explorados economicamente, como fornecedores de matéria-prima e consumidores dos bens manufaturados provenientes das indústrias dos países que estavam vivenciando a Revolução Industrial. Como eu citei para vocês, o tipo de governo que se estabeleceu nessas repúblicas foi o caudilismo. Tá? Algo semelhante nós vamos ver aqui na América Portuguesa, que é o coronelismo. Isso aí, quando a gente estudar o período regencial o segundo reinado no Brasil, né, a figura do coronel, aquela elite local. Na República Velha também vai ser muito forte a presença desse personagem. O coronel, que é um político local no Brasil, ele tá para a América Espanhola, né, sendo o caudilho, que é o crioulo que vai estabelecer uma dominação local, com liderança autoritária, com liderança paternalista, né, com posicionamentos conservadores e representando as elites locais e o sentimento político de cada localidade. A desigualdade social ela permanece, né? Os mestiços, os índios e os negros continuam marginalizados, apesar dos movimentos de abolição aí do trabalho escravo. E isso caracteriza o fim da nossa apresentação. Galera, desculpem aí a falha técnica, até desestabilizou um pouquinho aí o professor nesse final, né? Tentei consertar aqui, não consegui, mas a gente pode pontuar melhor isso daí na live de segunda-feira, tá bom? Abraço, muito obrigado, galera.